Meu pai me tratava como empregada na própria casa, até o dia em que eu dei a resposta certa. Olá, meu nome é Mariana, tenho 28 anos. E nunca imaginei que estaria aqui contando essa história. Cresci numa casa simples no interior, com meu pai. Roberto, minha mãe, faleceu quando eu tinha apenas 8 anos. Desde então, éramos só nós dois tentando seguir em frente. No começo, as coisas eram diferentes. Meu pai trabalhava como contador numa empresa local, chegava cansado, mas sempre perguntava sobre meu dia na escola. Lembro dele tentando fazer jantares desastrosos que acabavam em pizza pedida por telefone. A gente ria junto. Ele me ajudava, com a lição de casa, mesmo quando não entendia nada de literatura ou artes. Éramos uma equipe pequena, mas unida. Tudo mudou quando completei 13 anos. Meu pai começou a dizer que eu já era mocinha e precisava aprender a cuidar da casa. No início achei normal. Afinal, muitas amigas também ajudavam em casa. Comecei lavando a louça, arrumando meu quarto, coisas simples. Mas aos poucos, as tarefas foram aumentando. Mariana, essa roupa não vai se lavar sozinha. Mariana, a casa está uma bagunça. Mariana, o que tem para o jantar hoje? Aos 15 anos, eu já era responsável por toda a limpeza, cozinha, lavanderia. Enquanto minhas amigas saíam para se divertir nos finais de semana, eu estava em casa passando roupa ou limpando banheiros. Meu pai chegava do trabalho, jogava a pasta no sofá e perguntava sobre o jantar antes mesmo de me cumprimentar. Pai, posso ir ao cinema com a Júlia no sábado? E quem vai limpar a casa? As janelas estão imundas. Lembro de um dia específico, quando tinha 16 anos. Estava com febre, 38 graus, mal conseguia ficar de pé. Mesmo assim, meu pai entrou no meu quarto, irritado. Você não fez o almoço ainda? Tenho que voltar ao trabalho em meia hora. Arrastei-me até a cozinha, tremendo de febre, e fiz um macarrão com molho pronto. Ele comeu em silêncio, sem perguntar como eu estava, apesar do meu rosto vermelho e do suor na testa. Quando terminou, deixou o prato na mesa e saiu. Chorei, sozinha na cozinha naquele dia. Na escola, mantinha as aparências. Quando professores perguntavam por que eu parecia tão cansada, inventava desculpas sobre estudar até tarde. A verdade é que dormia exausta depois de cuidar de tudo. Minhas notas começaram a cair, mas meu pai só se importava se a casa estivesse em ordem. Mariana, essa nota em matemática está horrível. Desculpa, pai. Tenho estudado, mas... sem desculpas. E essa poeira em cima da estante? Você não limpou direito. Aos 17 anos, tive uma apresentação importante na escola. Um trabalho de literatura que valia metade da nota do semestre. Passei semanas preparando entre as tarefas domésticas. Na véspera, meu pai chegou com 2 amigos do trabalho. Mariana, preparei um jantar para os rapazes. Nada muito elaborado, só um bife com batatas e salada. E limpe a sala antes, está uma bagunça. Engoli o choro e passei a noite cozinhando e servindo 3 homens que mal agradeciam, enquanto meu trabalho ficou inacabado. No dia seguinte, a professora me deu uma segunda chance quando expliquei a situação, mas meu pai nunca soube o quanto aquilo me machucou. As coisas pioraram quando ele começou a me apresentar como sua pequena dona de casa para as pessoas, como se fosse um elogio, como se eu devesse me sentir orgulhosa por ser tratada como empregada na minha própria casa. Essa é minha filha Mariana. Não sei o que seria de mim sem ela. Mantém a casa impecável e ainda cozinha melhor que muita gente por aí. As pessoas sorriam, achando fofo. Ninguém percebia que por trás daquele elogio havia uma adolescente que não tinha tempo para ser adolescente. Quando completei 18 anos, esperava alguma mudança. Talvez uma conversa sobre faculdade, sobre meu futuro. Em vez disso, ganhei um conjunto novo de panos de prato e um avental. Meu pai achou o presente perfeito. Naquela noite, chorei abraçada ao travesseiro. Você precisa decidir o que vai fazer da vida, Mariana. Quero fazer faculdade de psicologia, pai. E quem vai cuidar da casa? Eu trabalho o dia todo. Além disso, não temos dinheiro para essas fantasias. Consegui um emprego de meio período numa livraria. Pensei que talvez com meu próprio dinheiro pudesse mudar as coisas. Mas quando chegava em casa, as mesmas tarefas me esperavam. Meu pai agia como se meu trabalho fosse um hobby, algo secundário às minhas obrigações reais. Chegou tarde hoje.
tive que cobrir o turno de uma colega na livraria. A janta ainda não está pronta e a roupa está acumulada. Aos 20 anos, juntei coragem e falei sobre dividirmos as tarefas. Afinal, éramos 2 adultos morando na mesma casa. Ele me olhou como se eu tivesse dito o maior absurdo do mundo. Dividir? Eu trabalho o dia todo para sustentar esta casa. Você acha justo eu ainda ter que limpar e cozinhar? Sua mãe nunca reclamou de cuidar da casa. Minha mãe. Ele sempre a usava como exemplo quando queria me fazer sentir culpada. Como se eu pudesse competir com a memória idealizada de uma mulher que mal conheci. Como se cuidar da casa fosse minha obrigação simplesmente por ser mulher. Tentei conversar com meu pai várias vezes ao longo dos anos. Tentei explicar como me sentia, como aquela situação estava me sufocando. Mas ele sempre desviava, sempre minimizava. Você é muito dramática, Mariana. Todas as filhas ajudam em casa. Ajudar era diferente de fazer tudo sozinha. Mas ele nunca entendeu essa diferença. Aos 23 anos, consegui um emprego melhor numa editora pequena da cidade. Finalmente estava usando meu amor pelos livros de forma profissional, mesmo sem ter conseguido cursar a faculdade que sonhava. O salário não era muito, mas me dava alguma independência. Pensei que talvez agora meu pai entendesse que eu tinha uma vida além das paredes daquela casa. Estava enganada. Mariana, a geladeira está vazia. Você esqueceu de fazer as compras? Pai, avisei que ia trabalhar até mais tarde hoje. A editora está com prazo de entrega. E eu tenho que ficar sem jantar por causa disso? Ele nunca perguntava sobre meu trabalho. Nunca demonstrou interesse em saber o que eu fazia, quais eram meus projetos ou conquistas. Para ele, meu emprego era um inconveniente que atrapalhava minhas verdadeiras responsabilidades. Minha tia Solange, irmã do meu pai, vinha nos visitar ocasionalmente. Numa dessas visitas, ela me encontrou exausta, preparando o jantar depois de um dia inteiro de trabalho, enquanto meu pai assistia televisão. Na sala, Roberto, por que você não ajuda a menina? Ela acabou de chegar do trabalho. Ela está acostumada. Além disso, você sabe que não levo jeito para a cozinha. Minha tia balançou a cabeça, mas não insistiu. Depois, quando estávamos sozinhas, na cozinha, ela comentou. Seu pai sempre foi assim, desde criança. Nossa mãe o mimou demais. Mas isso não é justo com você, querida. Foi a primeira vez que alguém reconheceu em voz alta o que eu sentia há anos. Chorei enquanto cortava as cebolas e minha tia fingiu não notar. No trabalho, minha chefe Denise percebeu meu cansaço constante. Um dia me chamou para conversar. Mariana, você tem potencial para crescer aqui, mas parece sempre exausta. Está... tudo bem? Não sei porquê, mas desabei. Contei tudo, entre soluços descontrolados, sobre como vivia praticamente como empregada na minha própria casa. Denise me ouviu com atenção e depois disse algo que nunca esqueci. Isso não é normal, Mariana. Não é saudável. Você precisa estabelecer limites. Limites. A palavra ecoou na minha cabeça por dias. Eu nunca tinha considerado que podia simplesmente dizer não, que tinha esse direito. Tentei conversar com alguns amigos sobre a situação, mas as reações eram sempre minimizadoras. Ah, meu pai também é meio machista. Pais dessa geração são assim mesmo. Pelo menos você tem um pai presente. O meu foi embora. É só fase. Uma hora ele muda. Ninguém parecia entender a gravidade da situação. Como aquilo estava me consumindo por dentro. Como eu me sentia invisível na minha própria casa, reduzida a uma função. Carlos, um colega da editora que se tornou amigo próximo, foi um dos poucos que realmente escutou. Ele tinha passado por uma situação parecida com a mãe controladora e entendia o que eu estava vivendo. Mari, isso é abuso emocional. Você sabe disso, né? Seu pai está explorando você. Abuso. A palavra me assustou. Parecia forte demais. Afinal, meu pai nunca tinha me agredido fisicamente. Nunca tinha gritado comigo. Mas Carlos insistiu. Abuso não é só pancada, Mari. É controle, é manipulação, é fazer você se sentir culpada por existir além das necessidades dele. Numa sexta-feira, cheguei em casa e encontrei meu pai furioso. Ele tinha convidado seu chefe para jantar no sábado, sem me consultar, e esperava que eu preparasse um banquete.
Mas, pai, combinei de ir ao aniversário da Júlia amanhã. Avisei semana passada. Cancele. O Sr. Mendes é importante para minha promoção. Preciso causar boa impressão. Não posso cancelar em cima da hora. A Júlia é minha amiga desde a escola. E eu sou seu pai. Essa casa tem prioridades, Mariana. Cedi, como sempre. Passei o sábado inteiro cozinhando, limpando, arrumando. Quando o chefe dele chegou, fui apresentada como a filha prendada que cuida de tudo. O Sr. Mendes sorriu e comentou: Roberto, você tem sorte. Minha filha mal sabe fritar um ovo. Essa geração não quer saber de responsabilidades. Os dois riram, enquanto eu servia a comida que tinha passado o dia preparando. Naquela noite, depois que todos foram embora, chorei até adormecer. No domingo, recebi mensagens da Júlia com fotos da festa. Todos se divertindo, celebrando, vivendo. Enquanto eu estava presa naquela casa, vivendo a vida que meu pai determinava para mim. Denise, minha chefe, começou a me convidar para eventos da editora. Lançamentos de livros, encontros com autores, happy hours com a equipe. Queria que eu me envolvesse mais, que crescesse profissionalmente. Mas era quase impossível aceitar esses convites. Pai, tem um lançamento importante na editora sexta à noite. Preciso ir. Sexta é dia de limpar a casa para o final de semana. Você sabe disso. Posso limpar no sábado de manhã. E o almoço de sábado? Você sabe que gosto de almoçar cedo. Era sempre assim. Qualquer tentativa de ter uma vida própria era vista como um ataque pessoal, como se eu estivesse abandonando minhas obrigações. Minha tia Solange voltou a nos visitar e notou como eu estava abatida. Numa tarde, enquanto meu pai estava no trabalho, ela sentou comigo na cozinha. Mariana, você não pode continuar assim. Está definhando nessa casa. O que posso fazer, tia? Ele é meu pai. Ser pai não dá a ele o direito de sugar sua vida. Você precisa se impor, querida. Ela era a única da família que enxergava o que estava acontecendo. A única que não normalizava aquela situação. Mas mesmo assim, suas visitas eram raras, e logo eu voltava à rotina sufocante. No trabalho, Carlos continuava sendo meu apoio. Ele me emprestava livros sobre relacionamentos abusivos, sobre estabelecer limites saudáveis. Eu lia escondida, sentindo-me culpada por considerar que meu próprio pai pudesse ser abusivo. Você precisa sair dessa casa, Mari, Carlos dizia frequentemente. Não. Tenho condições financeiras ainda. Podemos encontrar uma solução, talvez dividir um apartamento com alguém. A ideia de sair de casa me aterrorizava e me atraía ao mesmo tempo. Seria libertador, mas a culpa me consumia. E se meu pai não conseguisse se virar sozinho? E se eu estivesse exagerando? Afinal, ele era meu pai, minha única família próxima, desde que minha mãe falecera. Numa noite, depois de um dia particularmente exaustivo, encontrei meu pai remexendo nas minhas coisas. O que está fazendo no meu quarto? Procurando as meias que te pedi para lavar. Não estavam no meu armário. Eu ainda não tive tempo de lavar. Cheguei a meia hora do trabalho. Tempo é questão de prioridades, Mariana. E parece que suas prioridades não incluem sua família. Família. Como se fôssemos uma parceria igualitária. Como se não fosse apenas eu servindo a ele, dia após dia, ano após ano. Naquela noite, deitada na cama, encarando o teto, percebi que estava vivendo uma mentira. Não éramos uma família funcional. Éramos um homem adulto e sua serviçal particular, conectados por laços de sangue que ele usava como correntes para me manter presa. Completei 25 anos num dia de semana comum. Não houve comemoração. Meu pai me desejou parabéns durante o café da manhã e me entregou um envelope com dinheiro. Para você comprar algo que goste. À noite, quando cheguei do trabalho, havia uma pequena torta na geladeira com um bilhete. Feliz aniversário. Vou dormir na casa do Antônio, tem jogo hoje. Sentei sozinha à mesa da cozinha, com um único pratinho e um garfo, olhando para aquela torta comprada de última hora no supermercado. Cortei uma fatia, coloquei no prato e não consegui comer. As lágrimas vieram sem aviso. Não era pela torta, nem pela ausência dele. Era pelo simbolismo daquele momento. 25 anos de vida, e o que eu tinha para mostrar? Um emprego, que mal me permitia sonhar com independência.
uma rotina de servidão doméstica e uma solidão que parecia crescer a cada dia. Peguei meu celular e vi as mensagens de parabéns dos colegas de trabalho. Denise tinha organizado um pequeno bolo surpresa na editora mais cedo. Carlos me mandou uma mensagem carinhosa, junto com uma foto nossa no último happy hour da empresa. Um dos raros que consegui frequentar. Feliz aniversário, Mari. Espero que um dia você se permita ser tão livre e brilhante quanto merece. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Livre. Quando foi a última vez que me senti assim? Nas semanas seguintes, comecei a notar mudanças sutis no meu comportamento. Estava mais irritadiça, mais cansada. Tinha dificuldade para dormir e, quando conseguia, acordava no meio da noite com o coração acelerado. Comecei a ter dores de cabeça frequentes, dores nas costas, no pescoço. Meu corpo estava gritando o que minha voz não conseguia dizer. Um dia, no trabalho, derrubei uma pilha de manuscritos. Quando me abaixei para recolher, comecei a chorar sem controle. Denise me encontrou assim e me levou para sua sala. Mariana, você precisa de ajuda profissional. Isso não é normal. Não tenho tempo nem dinheiro para terapia, Denise. Nossa, empresa tem convênio com psicólogos. Vou te encaminhar. E não aceito não como resposta. Relutante, comecei a frequentar as sessões com a doutora Paula. Nas primeiras consultas, falei pouco, minimizei a situação em casa. Tinha vergonha, medo de ser julgada. Mas aos poucos, as palavras começaram a fluir. Você já considerou que está vivendo uma forma de abuso doméstico? Perguntou a doutora Paula numa das sessões. Meu pai nunca me bateu. Respondi automaticamente. Abuso não é apenas físico, Mariana. Existe o abuso emocional, o psicológico. Quando alguém controla sua vida, manipula seus sentimentos, faz você se sentir culpada por ter necessidades próprias. Isso é abusivo. Era a segunda pessoa que usava aquela palavra para descrever minha situação. Primeiro Carlos, agora, a psicóloga. Seria possível que eu estivesse realmente vivendo uma relação abusiva com meu próprio pai? Tenho pesadelos, confessei numa sessão. Sonho que estou limpando a casa, mas ela nunca fica limpa. Quanto mais esfrego, mais suja fica. E meu pai fica me observando, dizendo que não estou me esforçando o suficiente. A doutora Paula me explicou sobre ansiedade, sobre como nosso subconsciente processa traumas e estresse. Me deu técnicas de respiração, de mindfulness. Pequenas ferramentas para tentar recuperar algum controle sobre minha própria mente. Em casa, a situação continuava a mesma. Meu pai não notava, ou fingia não notar, meu estado emocional deteriorando. Quando eu demorava mais para fazer alguma tarefa, ou esquecia algo, ele fazia comentários passivo-agressivos. Esse trabalho na editora está sugando toda a sua energia. Talvez devesse considerar algo menos exigente. O que ele realmente queria dizer era algo que interferisse menos com minhas obrigações em casa. Uma noite, depois de lavar a louça do jantar, sentei na sala onde meu pai assistia televisão. Tentei iniciar uma conversa casual. Pai, como foi seu dia? Normal. O de sempre. Sabe, estou trabalhando num projeto interessante na editora. Um livro sobre... Mariana, estou tentando assistir ao jornal. Silêncio. Sempre o silêncio. Ele não. Tinha interesse na minha vida, nos meus pensamentos, nos meus sonhos. Eu era apenas uma extensão da casa, uma ferramenta para seu conforto. Nas sessões com a doutora Paula, comecei a explorar minha infância, a relação dos meus pais, as memórias, que tinha da minha mãe. Lembro dela sempre ocupada, contei. Sempre cozinhando, limpando, cuidando de mim e do meu pai. Mas ela sorria. Parecia... feliz? Ou talvez ela apenas não demonstrasse o contrário na sua frente, sugeriu a doutora. Muitas mulheres daquela geração foram criadas para aceitar esse papel sem questionar. Aquilo me atingiu como um soco. Será que minha mãe também sofria em silêncio? Será que ela também se sentia invisível, reduzida às suas funções domésticas? A ideia de estar repetindo um ciclo me aterrorizava. No trabalho, recebi uma oportunidade de promoção. Denise me chamou em sua sala. Mariana, estamos expandindo o departamento editorial e preciso de alguém para liderar a seção de literatura jovem adulto. Pensei em você. Meu coração disparou.
Era uma oportunidade incrível, um reconhecimento do meu trabalho, um passo importante na carreira que tentava construir. Teria mais responsabilidades, continuou Denise. Mais horas também e, ocasionalmente, viagens para feiras literárias. Mas o salário seria consideravelmente maior. Mais horas. Viagens. Como explicaria isso ao meu pai? Como conciliaria com as obrigações em casa? Posso pensar um pouco? Pedi, com a voz trêmula. Claro. Mas não demore muito. Preciso de uma resposta até o final da semana. Naquela noite, não consegui dormir. A oportunidade dançava na minha mente junto com o medo da reação do meu pai. O salário maior poderia finalmente me dar independência financeira, a possibilidade de sair de casa. Mas a transição seria difícil, dolorosa. Na sessão seguinte com a doutora Paula, falei sobre a promoção e meus medos. O que você quer, Mariana? Ela perguntou simplesmente. Como assim? Não o que seu pai quer. Não o que você acha que deveria querer. O que você quer para a sua vida? A pergunta me pegou desprevenida. Há tanto tempo eu vivia em função das necessidades e expectativas do meu pai que mal sabia identificar meus próprios desejos. Quero respirar, respondi finalmente. Quero acordar sem aquela sensação de peso no peito. Quero trabalhar sem culpa, sair com amigos sem medo, existir sem pedir desculpas por isso. Então você já tem sua resposta, disse ela suavemente. Naquela noite, tentei conversar com meu pai sobre a promoção. Escolhi um momento em que ele parecia relaxado, depois do jantar. Pai, recebi uma proposta de promoção no trabalho. Ele murmurou, sem tirar os olhos da televisão. Seria um cargo de mais responsabilidade. Editora assistente da seção, de literatura jovem. E o que isso significa na prática? Mais horas no escritório. Talvez algumas viagens curtas, mas o salário seria bem melhor. Ele finalmente desviou o olhar da TV e me encarou. E a casa? Quem vai cuidar de tudo enquanto você brinca de executiva? Aquela palavra brinca. Como se meu trabalho, minha carreira, fosse um passatempo infantil. Como se eu não fosse uma adulta de 25 anos tentando construir uma vida. Podemos contratar alguém para ajudar, sugeri, tentando manter a voz firme. Com o aumento, eu poderia pagar uma diarista algumas vezes por semana. Estranhos na minha casa? Mexendo nas minhas coisas? Nem pensar. A conversa terminou ali. Ele voltou sua atenção para a televisão e eu fiquei sentada, engolindo lágrimas de frustração. Naquela noite, deitada na cama, senti o peso do silêncio me sufocando. O silêncio das palavras não ditas, dos sonhos adiados, da vida que não estava vivendo. E pela primeira vez, senti algo além da tristeza e da culpa. Senti raiva. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. A raiva da noite anterior tinha se transformado em algo diferente. Determinação. Olhei para o teto do meu quarto, o mesmo teto que encarava desde criança, e tomei uma decisão. Aceitaria a promoção. Cheguei mais cedo na editora e bati na porta da sala de Denise. Bom dia, Mariana. Decidiu algo sobre nossa conversa? Sim. Eu aceito a promoção. O sorriso dela iluminou a sala. Passamos a manhã discutindo detalhes, responsabilidades, projetos futuros. Pela primeira vez em muito tempo, me permiti sentir entusiasmo genuíno. Isso era meu, minha conquista, meu futuro. Quando voltei para casa naquela noite, meu pai já estava na sala, assistindo televisão como sempre. Cheguei, pai. Está atrasada. O que tem para o jantar? Na verdade, precisamos conversar. Ele suspirou, irritado pela interrupção, mas desligou a televisão. Sentei-me na poltrona em frente a ele, respirei fundo e disse: aceitei a promoção na editora. Seu rosto endureceu imediatamente. Depois da nossa conversa ontem, você simplesmente ignorou tudo que eu disse? Não ignorei. Ouvi tudo. Mas esta é minha carreira, minha vida. E eu? E esta casa? Suas responsabilidades aqui não significam nada? Senti o familiar nó na garganta, a culpa tentando me sufocar novamente. Mas desta vez, respirei fundo e continuei. Pai, tenho 25 anos.
trabalho, pago minhas contas, contribuo financeiramente para esta casa. Mas além disso, cuido de absolutamente tudo aqui dentro. Cozinho, limpo, lavo, passo, organizo. Faço o trabalho de uma empregada em tempo integral, sem reconhecimento, sem folgas, sem escolha. Está exagerando como sempre, ele interrompeu. Todas as filhas ajudam em casa. Ajudar é diferente de fazer tudo sozinha. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Desde os 13 anos você me transformou na empregada desta casa. Nunca perguntou se eu queria, se eu podia, se estava sobrecarregada. Simplesmente impôs, como se fosse minha obrigação natural por ser mulher, por ser sua filha. Ele se levantou, o rosto vermelho de raiva. Então é isso? Agora que conseguiu um trabalho melhor, acha que é boa demais para cuidar do seu próprio pai? Sua mãe nunca... Não fale da minha mãe, interrompi, também de pé agora. Você a transformou num fantasma que usa para me manipular. Não sei se ela era feliz nesse papel, mas sei que eu não sou. E não vou mais viver assim. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Meu pai me olhava como se nunca tivesse me visto antes. Talvez realmente nunca tivesse. Não como uma pessoa completa, com desejos e necessidades próprias. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou finalmente, a voz mais baixa. Quero dizer que as coisas vão mudar. Vou trabalhar mais horas. Vou viajar ocasionalmente e não poderei mais ser responsável por tudo nesta casa. E quem vai fazer tudo, então? Essa era a resposta que eu esperava. Não como posso ajudar, ou vamos dividir as tarefas. Apenas a preocupação com quem assumiria o trabalho que ele se recusava a fazer. Temos duas opções, respondi calmamente. Ou dividimos as responsabilidades igualmente. Você cozinha alguns dias, eu em outros. Você limpa algumas áreas, eu outras. Ou contratamos alguém para ajudar. Já disse que não quero estranhos na minha casa. Então terá que aprender a cozinhar e limpar, pai, porque eu não serei mais sua empregada. Ele me olhou incrédulo, como se eu tivesse acabado de falar em outra língua. Você está sendo ingrata, depois de tudo que fiz por você. O que exatamente você fez por mim, pai? Me deu um teto, comida, educação básica. O mínimo que qualquer pai deve fazer. Mas e o resto? Alguma vez perguntou sobre meus sonhos, meus medos, meus planos para o futuro? Alguma vez me viu como mais que uma extensão desta casa? Uma ferramenta para seu conforto? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz permanecia firme. Anos de frustração reprimida finalmente encontravam vazão. Você acha que foi fácil para mim? Ele retrucou. Criar uma filha sozinho, trabalhar o dia todo? Não, não foi fácil. E sinto muito que tenha perdido mamãe. Eu também perdi. Mas você transferiu toda a responsabilidade emocional e doméstica para uma criança, pai. Você transformou sua filha em sua cuidadora. E isso não foi justo. Ele desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a direção da conversa. O que você quer que eu diga, Mariana? Quero que entenda que não estou abandonando você. Estou apenas estabelecendo limites saudáveis. Quero ser sua filha, não sua empregada. Quero ter uma relação real com você, não baseada em obrigações e culpa. Sentei-me novamente, exausta pela descarga emocional. Meu pai permaneceu de pé, olhando pela janela, as costas rígidas. Vou dormir, ele disse finalmente. Conversamos amanhã. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Deitada na cama, revivia cada palavra da nossa conversa, alternando entre momentos de orgulho por finalmente ter me posicionado e ondas de culpa e medo. E se ele nunca me perdoasse? E se nossa relação, já frágil, se quebrasse completamente? Na manhã seguinte, levantei cedo como sempre. Por hábito, comecei a preparar o café da manhã. Estava quebrando os ovos na frigideira quando ouvi passos na cozinha. Bom dia, disse meu pai, parado na porta. Bom dia, respondi sem me virar. Posso ajudar com algo? A pergunta me pegou tão de surpresa que quase derrubei a espátula. Virei-me lentamente. Pode colocar à mesa se quiser. Ele assentiu e começou a pegar pratos e talheres. Trabalhamos, em silêncio por alguns minutos, uma dança desajeitada de duas pessoas que nunca tinham compartilhado aquele espaço dessa forma.
Quando nos sentamos para comer, ele pigarreou. Pensei muito sobre nossa conversa ontem. E? Você tem razão. Não foi justo o que fiz com você. Não esperava isso. Talvez uma trégua silenciosa. Talvez mais argumentos. Mas não um reconhecimento direto. Depois que sua mãe morreu, eu me perdi. Era mais fácil transferir tudo para você do que enfrentar minha própria incapacidade. E com o tempo, simplesmente me acostumei a ter tudo feito sem precisar me esforçar. Pai? Não, deixe-me terminar. Você não é sua mãe. Não é minha empregada. É minha filha. Uma mulher adulta com sua própria vida. E eu preciso respeitar isso. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas de alívio, de reconhecimento. Não sei cozinhar muito bem, ele continuou. Na verdade, sou péssimo nisso. Mas posso aprender. Podemos fazer uma escala? Dividir as tarefas? Sim, respondi, a voz embargada. Podemos fazer isso. Naquela mesma semana, criamos uma tabela de divisão de tarefas. Ele ficaria responsável pelo jantar às segundas, quartas e sextas. Eu nos outros dias. A limpeza seria dividida por áreas. As compras faríamos juntos nos sábados. No início foi estranho, desajeitado. Ele queimou arroz, misturou roupas coloridas com brancas na máquina, usou produto de limpeza errado no piso de madeira. Mas estava tentando. E isso significava tudo. Com o tempo, nossa relação começou a mudar. Sem o peso das obrigações desiguais, conseguíamos realmente conversar durante o jantar. Ele começou a perguntar sobre meu trabalho, sobre meus amigos. Comecei a conhecer melhor meu próprio pai, seus gostos, suas histórias de juventude, suas preocupações. 3 meses depois da nossa conversa, recebi minha primeira designação para uma feira literária em outra cidade. Estaria fora por 4 dias. Vai ficar bem sozinho? Perguntei preocupada. Mariana, tenho 58 anos. Sobrevivi antes de você nascer. Vou sobreviver por 4 dias. Ele respondeu com um sorriso. Vai, aproveita essa oportunidade. Estou orgulhoso de você. Orgulhoso. Era a primeira vez que ouvi essas palavras dele. Quando voltei da viagem, encontrei a casa razoavelmente em ordem, e meu pai animado para me contar como tinha se virado sozinho. Algo fundamental tinha mudado entre nós. Não éramos mais carcereiro e prisioneira, senhor e serva. Éramos pai e filha, 2 adultos compartilhando um lar e uma vida. Vocês acham que fui dura demais com ele naquela noite? Às vezes me pergunto se poderia ter abordado a situação de outra forma, com mais calma, mais paciência. Mas depois de anos sufocando minha voz, talvez aquela explosão fosse necessária. Talvez só assim ele pudesse realmente me ouvir. E vocês? Já passaram por situação semelhante? Como estabeleceram limites com pessoas que amam? Como equilibraram o respeito pelos mais velhos com o respeito por si mesmos? A resposta que mudou tudo não foi elaborada nem eloquente. Foi simplesmente: não serei mais sua empregada. 4. Palavras que me libertaram de um papel que nunca deveria ter sido meu. 4 palavras que me permitiram finalmente ser filha e ser eu mesma.